Salmos capítulo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu santo templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegida em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, e em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo. Ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Meus irmãos, esse salmo, como eu disse, o nosso irmão Davi, pastor Davi, estava passando por um momento de dificuldade. Dentre os muitos que ele passou na sua vida, ele estava passando por algumas perseguições que nós não sabemos exatamente quais são, mas haviam inimigos que haviam se levantado contra ele. E o medo, o temor, estava procurando de alguma maneira achar lugar no coração dele, e em meio a isso, Davi escreve esse salmo que é uma oração. E quando nós estamos em dificuldade, quando nós estamos passando por momentos que geram em nós ou podem gerar medo, nós começamos a buscar ao Senhor e normalmente nós às vezes nos desesperamos e começamos a fazer uma série de pedidos, pontuar uma série de coisas que nós gostaríamos que Deus fizesse em nossas vidas. E isso é legítimo, não há nada de errado com isso. Mas me chama a atenção que no meio de toda essa aflição, no meio de toda essa angústia, Davi faz um pedido. E eu fiquei pensando sobre isso. Nós, há um tempo atrás, não muito, há uma semana ou duas atrás, nós estávamos todos jejuando e pedindo ao Senhor que nos desse uma direção, uma orientação para o ano que está entrando. Eu particularmente buscava isso e busquei isso pela minha vida. E eu buscava muito isso pela igreja também, sabendo que Deus poderia nos dar algumas direções. E quando o ano vira, uma mensagem começa a queimar no meu coração. E eu tenho orado a Deus para que Ele me dê muito discernimento, porque às vezes Deus fala poderosamente comigo algo que precisa ser trabalhado em mim. E eu preciso ter o discernimento que aquilo é para mim e não para a igreja. Porque existe o desejo de compartilhar tudo aquilo que Deus fala com você. Mas algumas coisas Deus está pontuando para mim, trabalhando em minha vida. Ele talvez vai pontuar e trabalhar com a liderança da igreja. E muitas vezes não é uma coisa para eu trazer aqui para os irmãos no domingo. Eu procuro ser submisso e buscar a voz de Deus, sabendo que sou falho, sabendo que erro, mas é desejo do meu coração não falar nada. Não somente que seja antibíblico, mas além de tudo, além de ser bíblico, eu quero algo que seja a necessidade daqueles que vêm aqui. Eu não quero simplesmente trazer uma mensagem bíblica. Isso é o básico, é o normal de todo mundo que assume a frente de uma igreja ou que tem uma oportunidade nesse lugar. É o mínimo que se espera, que ele seja bíblico. Mas nós temos o desejo do nosso coração e oramos para que o nosso domingo não seja somente bíblico, ele seja também profético, uma mensagem que venha de Deus para os nossos corações, para gerar algo que Deus quer fazer em nosso tempo, em nossa vida e através das nossas vidas, aonde nós passarmos, estivermos e pudermos de alguma maneira estarmos promovendo o reino de Deus, amém? Essa é a nossa oração. E Deus começou a tratar muito primeiramente comigo sobre isso, sobre essa necessidade, sobre esse desejo. E depois eu tive o entendimento que eu deveria compartilhar isso com a igreja. Por isso os irmãos vão ver ao longo de alguns domingos, nós compartilhando mensagens. Não a mesma mensagem, mas vários aspectos de uma mensagem. A importância da presença de Deus na vida do crente. A importância da presença de Deus na vida do ser humano. Porque o homem foi feito para hospedar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo pudesse habitar nele. E eu olho para esse salmo e eu observo que Davi escolheu isso. Se você tivesse que fazer um pedido só para Deus, quando o ano virou, já que nós estamos nessa época, qual pedido você faria? Se você tivesse que pedir uma só coisa,
Que nesse momento, se nesse momento Deus lhe aparecesse e falasse assim, ó, você tem direito a fazer um pedido, igual ele fez com Salomão. Pede o que você quer que eu vou te dar, Salomão. O que é que você pediria? Nós estamos olhando para Davi e nós já temos a resposta do que Davi pediria. Davi estava no meio de uma aflição, de guerra, de inimigos se levantando. E por certo o medo estava procurando uma maneira de entrar no coração dele. A angústia estava cercando a vida dele. E no meio de tudo isso, ele mostra qual é o foco da vida dele. Ele fala, Senhor, os inimigos me cercaram, se levantaram. As pessoas estão vindo contra mim. De onde eu não esperava tem se levantado guerra. Mas tem uma coisa que eu pedi e não vou parar de buscar. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar nos seus templos por todos os dias da minha vida. E alguém vai dizer, não, Davi queria estar dentro do templo, como eu já ouvi pessoas usando esse versículo, dizendo, olha, você tem que vir para cá, porque Davi queria estar dentro do templo. A primeira informação é que não existia templo nessa época, existia um tabernáculo. O templo ainda seria construído por Salomão. Então ele se referia ao tabernáculo, por certo não, porque ele vai seguir dizendo assim, eu sei que quando eu estou neste lugar, os inimigos não me alcançam. E os inimigos poderiam entrar dentro do tabernáculo. Os inimigos não iriam respeitar as paredes ou a lona do tabernáculo. Eles iam invadir. Davi não estava falando de um lugar físico. Davi estava falando de um lugar espiritual. A presença de Deus. A presença de Deus. A presença de Deus deve ser o anelo da nossa alma. Nós precisamos desejar a presença de Deus como um faminto deseja comida, como um sedento deseja água, como alguém que busca uma pedra preciosa, garimpa por dias e dias, sem comer, sem beber e sem ver a família até que a encontre. Esse deve ser o desejo e o anelo da nossa alma, da nossa vida como cristãos, porque você foi feito para ser a habitação do Espírito Santo. Deus te criou para morar dentro de você. Deus te fez para habitar dentro de você. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E quando nós falamos de presença de Deus, eu estou falando da presença manifesta de Deus. Porque Deus está em todos os lugares. Não há lugar onde Deus não habite. Um dos atributos de Deus é que Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. A Bíblia diz em Salmo capítulo 139, a partir do versículo 7, o seguinte: para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir nos céus, o Senhor está lá. Se eu fizer minha cama na sepultura, o Senhor está lá. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, onde os olhos não alcançam, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Para onde eu posso escapar da tua presença? Se o Senhor está em todos os lugares. E não é em todos os lugares da terra, é em todos os lugares do universo, porque tudo foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez, conforme disse João. Não tem para onde eu correr. Mas me chama a atenção que esse mesmo Davi que escreveu o Salmo 139 diz, não tem como eu fugir da tua presença, porque o Senhor está em todo lugar. No Salmo 27 ele está dizendo, eu quero a tua presença. O mesmo Davi que disse, eu não posso fugir da tua presença, porque o Senhor está em todo lugar. No Salmo 27 ele está dizendo, eu pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar da sua presença. No versículo 8 ele vai dizer o seguinte, o meu coração teve um pensamento. Tem versão da Bíblia que o meu coração teve um sentimento. Eu senti algo no meu coração. E tem textos que vão dizer, eu ouvi a tua voz no meu coração, dizendo, busque a minha face. E em algumas versões vai dizer, busque a minha presença. Porque a mesma palavra que traduz face, traduz presença normalmente no Antigo Testamento. E então eu respondi a essa voz que falou no meu coração, a tua presença eu buscarei. Mas como eu vou buscar algo que está em todo lugar? Que basta eu acordar e Ele está ali. Não é dessa presença que Davi está falando.
Não está falando da onipresença de Deus que está aqui, que está na cadeia, que está em todos os lugares, que habita nos mares, que habita no deserto, onde não tem ninguém. E a presença está lá porque Ele é onipresente. Ele está falando da presença manifesta de Deus. Quando Deus enche alguém para fazer alguma coisa. Quando Deus enche alguém e sacia essa pessoa. Quando você sente o seu coração queimar. Quando você sente que você foi transformado, tocado, libertado, que alguma coisa aconteceu. A presença manifesta quando acontece algo e você diz, eu não sei te explicar, mas eu sei que Ele está aqui tocando na minha vida agora. É dessa presença que Ele está falando, irmãos. Isso deve ser o desejo do meu coração e do teu. Isso deve ser o maior desejo do nosso coração. Davi estava em perigo e ele estava dizendo, eu vou te pedir uma coisa. Eu não estou te pedindo para o Senhor desviar a rota dos meus inimigos. Eu não vou te pedir para o Senhor cegar os meus inimigos. Não, uma coisa eu vou te pedir e eu vou buscar a coisa mais importante da minha vida é a sua presença. Eu quero permanecer, estar, desfrutar da sua presença. Ele mostra isso, que ele entende isso lá no Salmo 51, quando ele errou, pecou, e não foi um pecadinho qualquer. Nós vamos falar disso mais adiante, alguns domingos para frente, quando Davi, além de adulterar, assassina um homem, e ele vê em risco tudo, ele pode perder tudo ali. O seu antecessor, Saul, havia pecado e perdeu a coroa, perdeu o prestígio, perdeu tudo. Mas quando Davi pode perder tudo, ele só se preocupa com uma coisa. Ele escreve o Salmo 51, ele diz assim, não me lances fora, por favor, não me lances fora, Senhor, da tua presença. Pega a coroa, pega o trono, pega o reino, pega o meu nome, eu não me importo com nada disso. Eu só não quero perder a tua presença. O que é que preocupa a tua mente quando você comete um deslize? Do que é que você tem medo de perder? E o que é que você tem buscado em Deus? Porque talvez a tua vida está vazia pelo simples fato de você não estar buscando essa presença. E hoje o Senhor vem aqui para alinhar os nossos corações, os nossos desejos. Sua vida só vai ser diferente, irmão, que está aqui. A sua vida só vai ser diferente, irmão, que está em casa. A hora que a presença de Deus tiver o lugar devido na tua vida. A hora que você parar de procurar respostas pontuais para problemas pontuais e procurar uma resposta que vai trazer solução para todos os seus problemas. Começar a andar com Ele e ouvir a voz dEle que fala contigo. Não em um momento, não em um congresso, não num grande evento. Todos os dias da minha vida eu quero estar na sua presença. Uma coisa eu pedi e eu vou buscar. Eu não vou parar de buscar isso, Ele está dizendo. De tudo isso que eu estou passando, só tem uma coisa aqui na minha cabeça, Senhor. Eu não vou desistir, eu estou numa situação difícil, cercado, mas eu não desisti daquilo que eu falei que eu queria. A tua presença todo dia da minha vida. Todo dia eu quero te ouvir, todo dia eu quero te perceber, todo dia eu quero te sentir e todo dia eu quero manifestar a sua presença em mim e através de mim. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que a presença de Deus, ela se manifestava. O Espírito Santo, ele vinha sobre algumas pessoas, em algumas épocas, em algumas maneiras específicas. Você vai ver ele capacitando Noé para construir a arca. Você vai ver ele capacitando Abraão para gerar uma nação. Você vai ver ele capacitando José para interpretar sonhos. Você vai ver ele capacitando Moisés para liderar um povo. Você vai ver ele capacitando os juízes para liderar esse povo que Moisés arrancou da terra do Egito. Você vai ver ele capacitando Davi para governar. Você vai ver ele capacitando os profetas para dar mensagens e direção para aquele povo. Mas era uma pessoa, ou duas, ou três, espalhadas naquele lugar, com manifestações que não eram contínuas, eram esporádicas. Mas quando você vai para o Novo Testamento, e você vê Jesus dando início a uma nova era, um novo tempo, que começa quando ele derrama o seu sangue, como nós já falamos aqui hoje.
E ali, no derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue, um testamento não tem valor, mas com o derramamento de sangue surge um novo testamento, que é o testamento que Jesus assinou com o sangue, com a letra vermelha, para que eu e você pudéssemos ter acesso à graça. Jesus disse, quando isso acontecer e eu voltar para o Pai, eu vou vos enviar um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não viu e não pode ter, mas vocês vão conhecer, porque Ele estará em vós, dentro de vocês. Ele não estará com, Ele estará em vocês. E nós vamos ver isso acontecendo em Atos capítulo 2, quando a igreja estava reunida, todos assentados, orando, buscando conforme Jesus havia ordenado a eles no final do Lucas capítulo 24, e eles estão ali buscando ao Senhor, e quando eles estão buscando ao Senhor, a Bíblia diz que de repente do céu veio um som como de um vento veemente e impetuoso, e começou a encher a casa em que eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais começaram a pousar cada uma sobre cada um deles, e eles passaram a falar em outras línguas, conforme esse Espírito lhes concedia que falasse, e aquilo virou um alvoroço em Jerusalém, porque em Jerusalém nessa época tinha gente de todas as províncias, os judeus haviam subido para celebrar a festa do Pentecoste, então quando eles ouviram esse alvoroço que estava acontecendo, eles se aproximaram do lugar para saber do que se tratava, e então Pedro tomou a palavra e disse, pessoal, ninguém aqui está embriagado, o que está acontecendo aqui foi dito pelo profeta Joel há muito tempo atrás, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Queridos, diante dos olhos de vocês está se cumprindo a palavra de Deus. O Espírito veio para encher a carne e toda a carne. Agora não é mais esporádico, agora não é mais a conta-gotas, agora você tem a plenitude, você tem condição de desfrutar dessa presença todo o tempo, em todo momento. Aquilo que Davi já tinha entendido lá atrás. E por isso ele buscava, a igreja tem acesso a isso, acesso liberado. Foi por isso que Jesus disse em Mateus 13, no versículo 17, pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Muitos profetas, muitos justos do Antigo Testamento queriam fazer, viver, participar, ouvir e poder experimentar aquilo que vocês têm acesso e não puderam. A pergunta é, o que nós temos feito com isso? O quanto nós temos desfrutado disso? Pois embora Davi não tivesse acesso a tudo isso, era o que ele mais queria, ele havia entendido. Que se tinha uma coisa importante a qual ele podia acessar, não era chave de coach. Não era chave para abrir porta que ninguém abriu para chegar no sucesso, que ninguém chegou através de caminho que alguém descobriu e está dando chave, distribuindo chave, desde que você pague um curso simplesinho de R$ 1.857,30. Não era isso. Ele descobriu que o que era mais importante era a presença de Deus. Porque a presença de Deus abriria qualquer porta. A presença de Deus ia lhe capacitar para falar em qualquer lugar. A presença de Deus ia lhe dar conforto quando você estivesse desconsolado. A presença de Deus ia te levantar quando você estivesse caído. Ela ia ser seu refúgio quando os inimigos viessem contra você. Por isso ele disse, no meu coração eu senti de buscar a tua face. E eu respondi, a tua face eu buscarei. Não se trata de ser salvo essa mensagem, irmãos. Se trata da voz do Espírito Santo que vira e mexe e grita no teu coração, busca a minha face, eu tenho mais para ti. Não se trata de encontrar salvação, se trata de desfrutar de intimidade com Deus. Não se trata de simplesmente se livrar do inferno, se trata de começar a viver o céu hoje e não numa era vindoura, porque é isso que o Senhor tem para nós. Ele não nos chamou para ser seu amigo quando tudo isso acabar. Ele disse, eu já não vos chamo servos, vos chamo amigos hoje. É tempo de intimidade agora, não é lá na frente. Só que quando Davi fala uma coisa, é minha prioridade, é isso que ele está dizendo. Ele vai querer outras coisas, mas ele está dizendo, a prioridade da minha vida é a tua presença. Porque tem muitas coisas acontecendo que eu poderia deixar de buscar o meu objetivo principal.
Eu estou sendo atacado. Tem pessoas vindo contra mim. E eu poderia focar agora só nisso. Mas no meio de tudo isso eu preciso lembrar qual é a minha prioridade. Quando eu ouvi a sua voz no meu coração dizendo: busca a minha face, eu fiz uma decisão: eu vou buscar a tua face. Então mesmo em meio à guerra, mesmo em meio a tudo tremendo, eu continuarei, Senhor, buscando a tua face, porque eu sei que na tua voz eu vou achar conselho. O que te fez parar de buscar a face do Senhor? Porque às vezes, irmãos, nós ouvimos uma mensagem como essa e nós dizemos: o que eu quero agora é a presença de Deus. E aí vai uma semana, duas e não acontece nada. E sabe o que a gente faz? A gente para. A gente para. Agora não se acha coisa preciosa do dia para a noite. Tem coisas a ser trabalhada em você. Toda vez que você resolver buscar, Deus vai te dar lampejos da glória que está por vir, para te incentivar a continuar buscando, porque tem coisas a serem trabalhadas em nós. Quando chegaram para Jesus e falaram assim: por que os seus discípulos no jejum? A resposta de Jesus foi, dentre outras coisas que ele falou, não se coloca vinho novo em odre velho. Eu primeiro preciso mudar o odre para depois colocar o vinho. E muitas vezes essa presença que você quer, já quis, mas desistiu de buscar. Buscou por um tempo e parou, porque não vinha. Mas não vinha porque primeiro Deus trabalha o odre para depois colocar o vinho. Não se põe vinho novo em odre antigo. Tem coisas em mim que precisam ser mudadas para eu experimentar tudo o que Ele tem para mim. Tem coisas em mim que precisam ser mudadas para eu experimentar a unção e a glória dEle, porque se eu a receber da maneira que eu sou ou estou, eu posso fazer um estrago, irmãos. Como já dizia alguém, com grandes poderes vem grande responsabilidade. Quem foi o profeta que falou isso? Tio Ben. Tio Ben. O profeta Tio Ben, no Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Primeiro o odre, depois o vinho. Você vê Davi dizendo isso, pedindo isso, buscando isso. Mas o seu Davi passou por um tempo de aflição quando Saul o perseguia. E ele não tinha nada, ele vivia no deserto, de um lado para o outro, até parar naquela caverna de Adulão, e Deus dá um monte de curva de rio, para ele fazer dos curvas de rio um exército, e depois disso ele começar a viver a glória de Deus. Primeiro o odre, depois o vinho. Uma coisa eu pedi e a buscarei, e nessa busca tem uma parte que dói. Tem a parte que Deus quebra, tem a parte que Deus isola, tem a parte que Deus fecha a porta, tem a parte que Deus trava tudo, porque o odre está sendo preparado para receber a presença. O lugar está sendo preparado para receber a presença, porque quando o odre for novo, aí coloca o vinho novo. Por isso que ele disse: eu pedi e eu a buscarei, eu não vou ficar esperando, eu vou buscar, e vão vir coisas que vão querer me desanimar. Vão vir coisas que vão tentar modificar minha prioridade, mas tem algo no topo da lista. E eu resolvi colocar esse algo no topo da lista. E eu quero e vou buscar esse algo. E eu quero convidar você, irmão, a estar buscando também a presença de Deus. Ver o céu se abrindo sobre a sua vida e Deus descendo com poder e glória, a glória dele te enchendo, a ponto de você não ter falta de mais nada, a ponto desse vazio que muitas vezes tem dentro de você ser suprido pela presença, pela doce e preciosa presença do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito falando entre vós. Eu não quero falar do como ser cheio do Espírito, mas se a Bíblia fala em enchei-vos, é porque eu posso ter e não ser cheio. Porque senão ela não citaria enchei-vos. Ela ia só dizer, tenham um Espírito. E o Espírito você tem quando você aceita Jesus. Por isso que essa mensagem não se trata de salvação, se trata de encher-se do Espírito Santo. Porque se a Bíblia me ordena encher, é porque eu posso ter e não ser cheio. Eu posso ter mais de Deus. Você pode ter mais de Deus. E isso não depende do pastor, ele pode facilitar, conduzir, orientar. Mas isso é uma decisão que só você toma. Da voz que você ouve. Porque chegou o tempo em que não tem a necessidade de alguém te ensine.
Porque vem uma voz atrás de você dizendo: esse é o caminho, por ele andai. E que voz é essa? Todos aqueles que nasceram e que são filhos de Deus, a Bíblia diz, são guiados pelo Espírito de Deus. Deus quer te dar mais. Deus quer te encher mais. Você precisa experimentar e viver sob esta presença de Deus. Muitas vezes ele vem para se manifestar e é impedido. Mas como assim impedido? Deus faz o que quer. Quando ele quer fazer, sim, ele faz. Mas algumas coisas Deus determinou que assim fosse. É como alguém, imagina você é dono de uma casa e você cede a casa para o seu filho. Uma casa que é um cômodozinho, mas ele vai aumentar. Fica muito feliz com o presente que você deu, mas fala, vou aumentar. E você vai lá no meio da reforma e ele está na encarnação, você chega e fala, filho, pela experiência que o pai tem, não usa essa marca de cano, porque daqui 5 anos você vai ter que quebrar tudo e trocar todos os canos. Usa tal marca. Beleza, pai. Aí você chega, ele está na parte elétrica e fala, filho, pela experiência que o pai tem, gasta um pouquinho mais, compra um fio bom, porque senão você vai ter que sair quebrando parede para trocar fio daqui a pouco. Ele anda mais um pouquinho, chega no telhado, você chega, filho, ele fala assim, pai, não aguento mais te escutar não. Não quero mais o senhor aqui, na minha casa. Ele só se esqueceu que quem deu a casa para ele foi Deus, o Pai. E é o que nós fazemos muitas vezes. Porque quando eu convido o Espírito Santo para entrar, como um cavalheiro ele entra, mas como um bom pai ele começa a dar pitaco na minha vida. Ele dizendo, filho, não vai por aí, vai por aqui. E eu obedeço. Aí daqui a pouco ele fala, filho, não é isso que eu tenho para você, é isso. Aí quando ele me contraria, ele fala assim, eu te agradeço a sua visita, te agradeço o seu conselho, mas eu não te quero mais na minha casa. Você só se esqueceu que essa tua casa, quem deu foi ele, para morar em você. Que ela não é tua, e dela você vai prestar conta um dia. O Espírito Santo tem sido posto para fora de vidas, para fora de igrejas, porque nós temos bebido água em outras fontes. A Bíblia vai dizer, Deus falando para o povo de Israel, 2 erros o meu povo cometeu. O primeiro, abandonaram a mim, a fonte de água viva. E o segundo, começaram a buscar água em cisternas rotas, cisternas que secam rápido, cisterna que não tem água. E nós vemos isso acontecendo, nós procuramos métodos. O dia que a gente não está muito bem, a gente coloca um louvorzinho de fundo, aquele que tem uma nota bem triste, para a gente chorar orando. Mesmo que a gente não sinta a presença de Deus, porque a gente sabe que vai funcionar, porque a gente está muito triste. E isso em escala menor. Em escala maior, apaga-se as luzes, põe um fundo musical, põe uma voz suave, e a gente confunde isso com a presença de Deus. Isso é cisterna rota, não vai te levar a lugar nenhum. Faz um mover de avivamento, todo mundo cai, levanta, e na segunda-feira está sonegando imposto. Não foi cheio do Espírito Santo, só levou um tombo. Porque lá, quando Salomão consagrou o templo, a glória de Deus veio, todo mundo caiu. Mas todo mundo sabia que tinha acontecido alguma coisa. Quando Jesus encontrou com Paulo, Paulo caiu. Mas Saulo caiu. Mas quando levantou já era Paulo. Quando Deus te derrubar é para fazer algo poderoso na tua vida. E Ele faz, e eu creio em tudo isso, e eu quero tudo isso aqui. Mas eu não preciso criar isso. Porque é a presença dEle que faz. É a unção que faz isso. É Ele quem faz isso. O louvor é bom. Eu gosto, eu acho muito bacana. O ambiente tem que ser criado. Mas não é a fonte onde eu bebo água. A fonte que eu bebo água é a presença de Deus. Tem que ser o melhor som. Tem que ser a melhor voz. Tem que ser o melhor músico que tiver ao alcance. Tem que ser o melhor tudo para Deus. Mas não é isso que atrai a presença de Deus. É um coração contrito. É uma busca incessante. É o desejo constante. Tudo isso pode ajudar, porque Deus também trabalha nas nossas emoções. Mas nós precisamos tomar cuidado para não verificar se nós não estamos somente nos emocionando. Nós precisamos dessa presença de verdade. Quando ela vem, ela muda alguma coisa. E há um desejo de permanecer, de continuar, de estar ali.
constantemente. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa habitar na tua presença todos os dias da minha vida. Você não tem o Espírito Santo, irmãos, só no domingo e na segunda que está sob efeito do culto ainda. É todos os dias. Uma vez eu vi um pastor fazendo uma ilustração. Imagine uma coisa, que você carrega uma pomba sentada no teu ombro. Como seria o seu comportamento? Você não pode deixar essa pomba voar. Ela é até mansa, ela até gosta do seu ombro. Mas como você se comportaria? Como você reagiria, sabendo que, se dependendo da maneira que você reagir, a pomba voa? Quando um carro te fecha, como é a sua reação? Quando seu marido te afronta, quando sua esposa te afronta, tem uma pomba sentada no teu ombro, é a presença de Deus. Dependendo da sua reação, a pomba se afasta, ela volta, mas ela se afasta. Era essa a ilustração que ele usava, e eu acredito muito nisso, porque existe uma sensibilidade. Ele não retira, eu estou falando de manifestação. Demais, irmãos. Nós queremos mais. Eu creio nesse mais. Eu peço por esse mais para a minha vida. E eu quero te convidar a começar a buscar esse mais para a sua vida, porque Deus nos chamou para esse mais. Ele quer despertar em você sede. Eu estava pensando sobre isso essa semana. E enquanto eu pensava sobre isso, eu fiquei pensando na palavra profundo, 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 porque constantemente a gente pede isso para Deus. Nós queremos ir mais profundo, mais profundo. E me ocorreu a profundeza do mar. E muitas pessoas conhecem o mar. Quem já viu o mar aqui? Difícil é quem não viu, né? Eu não sei até que lugar do mar você entrou. Quem já pegou uma embarcação para ir pescar, chegou num lugar do mar que não via mais terra. Eu tive a oportunidade de fazer isso uma vez. Então, é até onde o máximo que eu conheço de mar é isso. Ir pescar. Mas aquele camarada que estava conduzindo o barco, também conhece o mar. E ele foi muito além de mim. Então, ele fala assim, eu já estive em lugares mais profundos que você esteve. Conheço mais o mar que você. Todo mundo conhece o mar. Mas alguns conhecem de uma forma mais profunda. Todo mundo conhece a presença de Deus. Mas é possível ir mais profundo. Só que eu pensava sobre isso e eu lembrei que eu tinha um amigo, tenho ainda, que ele resolveu fazer um curso de mergulhador. E eu lembro que quando ele começou a fazer esse curso, ele sempre comentava comigo, nós jogávamos futebol junto na época, faz muito tempo. Era de terça-feira. E ele sempre falava desse curso que ele estava fazendo, cada dia ele tinha uma novidade. E a primeira vez que ele desceu, e ele não era tão preparado para descer, ele não desceu muito, mas ele voltou maravilhado falando do fundo do mar. Ele descrevia de uma maneira tão apaixonada que me deu vontade de mergulhar. Só que quando ele me falou o preço do curso, eu falei, deixa quieto, eu vou continuar indo, molhar só os pés. Tem que fazer curso, tem que pagar curso, tem que comprar um equipamento e depois ir para onde tem mar. Acompanhar uma caravana que tem um custo, tem investimento de tempo, tem investimento de dinheiro, tem investimento de intelecto. Aí eu falei, não vai dar para mim, meu irmão. E ele continuou indo e sempre voltava com uma narrativa nova, de como era lá no fundo. E eu lembro que algumas vezes eu vi alguns relapsos de alguns documentários de pessoas que desceram lá no fundo com câmera. Mais fundo do que esse meu amigo foi. E eles traziam para cima aquilo que eles haviam visto, que eles haviam registrado com sua câmera. E a gente fica maravilhado de ver certas coisas no fundo do mar. Só que eu nunca vou estar lá. Porque eu não tenho tempo para investir, não quero investir também, embora eu ache muito bonito. Quanto ao mar, tudo bem, irmãos. O problema é que às vezes nós somos as pessoas que assistem o documentário de Deus. A gente acha bonito as pessoas contarem as experiências que elas tiveram com o Espírito Santo. A gente acha bonito quando a pessoa chega e fala assim, e aí Deus me usou e fez algo espetacular. Isso a gente sai e não tem problema nenhum com isso, maravilhado. E por 2 dias a gente fala assim para Deus, eu quero ir onde Ele chegou. E no terceiro, como a gente ainda não chegou, a gente já parou. E as nossas prioridades já mudam.
A questão é que se eu quiser mergulhar no mar, eu posso. Eu só preciso investir. A questão é que se você quiser mergulhar em Deus, você pode. Só depende de você mudar suas prioridades. E fazer igual Davi. Vamos cantar, irmã Catherine? E fazer igual Davi. Uma coisa eu pedi. Eu coloquei uma coisa no topo da minha lista. E é essa coisa que eu vou buscar. Eu quero a tua presença.